de volta com o Jogo do Poder. Hoje em discussão a questão dos royalties do Rio de Janeiro. Deputado Edson Santos, no bloco anterior, o deputado Eduardo Cunha disse claramente que não considera quebra de contrato, como alega a presidência da Petrobras, a possibilidade de reajuste das participações especiais, já que o preço do barril do petróleo hoje passa de $100 e quando ela foi criada estava na casa dos $15. Ou seja, a Petrobras, na opinião dele, poderia dar uma ajuda mais significativa para se construir o entendimento entre estados produtores e estados não produtores, coisa que não se verificou até agora. Deputado Edson Santos. Olha, eu acho que seria mais um elemento nesse contencioso, não é bom. A Petrobras, essa questão de quebra de contrato, são juristas que colocam que há quebra de contrato efetiva na mudança que se propõe para a Petrobras, né, na cobrança que se pretende fazer para a Petrobras. Eu não acho que, embora a Petrobras seja uma empresa de capital aberto, embora a Petrobras seja uma empresa de capital aberto, a Petrobras é uma empresa nacional e que tem responsabilidade para com esse país. A Petrobras, inclusive, é um mecanismo, né, que o governo brasileiro, que o Estado brasileiro, não é o governo hoje da presidente Dilma, o Estado brasileiro dispõe, inclusive, para regular, né, o ambiente de combustível no Brasil. O deputado Eduardo coloca a questão do subsídio. Se nós não tivéssemos a Petrobras aqui, nós poderíamos estar subsidiando o combustível para o conjunto da população brasileira, inclusive aí o óleo diesel, que incide na passagem no sistema de transporte de passageiro e também no sistema de transporte de carga. Eu acho que isso, na verdade, é um investimento, né, que o governo federal faz a partir da Petrobras para minorar o impacto do preço do combustível que se encontra em nível internacional. Deputado, é inegável a importância da Petrobras no Brasil, é inegável os avanços da Petrobras. Está aí o pré-sal, que foi descoberto pela Petrobras, nós devemos muito à Petrobras, quer dizer, por vários aspectos, inclusive, mais recentemente, esse aspecto que é fundamental para o futuro do Brasil. Isso acho que é claro e é consensual. Agora, a Petrobras, nesse aspecto específico, por exemplo, eu vou dar aqui, vou citar o caso da participação especial, que foi suprimida com o regime de partilha. Nós não teremos mais a participação especial. Isso não vai se converter em lucro excessivo para a Petrobras, ou seja, a Petrobras agora não vai se assenhorar desse outro pedaço que não tinha, que era distribuído com os estados produtores também, ou seja, a Petrobras nesse processo está sendo uma grande beneficiada. Não, na verdade, a apropriação dos recursos do pré-sal é do Estado brasileiro, que vai ter um fundo específico. Também? Não, também não, principalmente para o Estado brasileiro. Mas a Petrobras deixa de pagar a participação especial. Mas que terão o recurso oriundo do lucro da exploração do petróleo vai para um fundo especial que terá como eixo de investimento ciência e tecnologia, educação, saúde, meio ambiente, cultura e erradicação da pobreza. Então, isso não tem a ver com a Petrobras. Acho que há uma confusão nesse aspecto, que esse fundo será uma figura jurídica própria, que não terá a gestão da Petrobras, será a gestão do governo brasileiro, do Estado brasileiro, para prover a nossa sociedade e o nosso país dos mecanismos para a redução das desigualdades e para a garantia, né, do crescimento econômico em nosso país. O que eu acho, Ricardo, é que nós deveríamos, e Eduardo, centrar a nossa estratégia no diálogo com a União, no diálogo com o Poder Executivo, no sentido, né, quando se coloca que a União não quer participar, a União já está participando, mas eu acho que a União está participando pouco. Aí nós temos concordância. Eu acho que a União está participando pouco e pode contribuir mais. Construir esse entendimento, a quem caberia dar equilíbrio a essa disputa, uma parcela muito pequena. Mas isso nós só vamos conseguir com diálogo na Câmara e com diálogo com o Poder Executivo. Eu acho que a nossa estratégia é exatamente de mostrar a necessidade da União de forma a não levar o Rio de Janeiro a uma situação de dificuldade. Nós, felizmente, hoje no estado do Rio de Janeiro, vivemos uma situação, né, virtuosa do ponto de vista econômico e social. Então, acho que vale a pena um diálogo com o Poder Executivo, com a presidente Dilma, no sentido de
da União entrar com mais força nessa negociação, injetando recursos para que o Rio de Janeiro não seja prejudicado. Deputado Eduardo Cunha, o senhor acredita que a União possa ceder? O senhor acredita que a União vá ceder? Há, digamos, ele é otimista uma disposição da parte da União, pelo menos o senhor tem essa sensibilidade em ceder um pouco mais para que nós possamos sair desse impasse? Veja bem, primeiro só quero complementar para fechar aquele raciocínio direito. Subsídio, vários governos o fazem, vários estados o fazem, mas fazem com o tesouro. Então, por exemplo, o estado do Rio de Janeiro subsidia a passagem de ônibus e paga as companhias de ônibus para poder fazer o subsídio. Então, se a gente quer ter política de subsídio, o faça com recurso do tesouro, se assim o quiser. Agora, não com recurso da União. A verdade é o seguinte, nós temos concordância em parte que o projeto da partilha que motivou essa confusão toda. Eu também fui favorável ao projeto da partilha. Mas o projeto da partilha já era uma forma da União se beneficiar. E ela o fez porque ela tirou a participação especial e também beneficiou a Petrobras quando colocou a Petrobras, não sob o fundo de retirada da participação, como você citou, mas obrigando a Petrobras a ser operadora de todos os campos, dando a ela a participação de 30%. Então, a Petrobras foi beneficiada com o projeto da partilha e a União foi a mais beneficiada de todas porque ficou com todo o montante que correspondia à participação especial. Já foi uma forma de dizer que ia ter muito petróleo e que já tirou do estado do Rio de Janeiro e os outros estados produtores essa participação especial que tinha. Agora, quando se permite que esse diálogo venha à tona, você como xerife da federação não poderia nem ter deixado esse diálogo florescer no início. Por quê? Eu me sinto mais ou menos o seguinte, como se tivesse sequestrado um filho meu e tivesse cobrando um resgate de 8 bilhões de reais. Nós temos que arrumar o dinheiro de algum lugar para pagar os 8 bilhões que cismaram que tem que tirar de receita. A União não podia ter permitido que o diálogo se instaurasse dessa forma. Aí nós estamos discutindo se a União vai dar 1,8 bilhão, ou se vai dar 2,500, da onde vai tirar. A primeira discussão está errada, que não tinha que aceitar que tinha que dar 8 bilhões. Uma coisa é você discutir o futuro e o presidente Lula propôs um projeto para mudar. Esse valor e foi é um resgate de um sequestro. Então nós precisamos... É a maioria que definiu isso. Não, eu não estou discutindo. Eu estou dizendo que o xerife da federação, que é a União, precisava colocar ordem. Se a gente quer discutir repartição de receitas no país, o façamos durante uma reforma tributária. O maior concentrador é a União. Então a União tem que entrar no meio. Se a União entender que é justo, que precisa dar mais recursos, ela que busca os mecanismos dentro daquilo que fica com ela para dar. Não querer vir tomar da gente, sem nos dar alguma coisa em contrapartida. Se a gente for restaurar o ICMS da origem do petróleo, o Rio de Janeiro ganha muito mais do que os royalties, mas isso vai ter uma penalização para alguém, certamente para o contribuinte, nós não queremos isso. Ou certamente os outros estados que são consumidores de petróleo vão ter que passar parte da sua receita de ICMS que eles têm lá. Então é uma situação que nós temos que discutir no conjunto. É claro que a União tem que entrar para resolver. Não é só o diálogo que tem que existir, é óbvio que tem que existir o diálogo com a União, mas não temos que buscar que a União aumente mais ou menos. O princípio está errado. A União tem que botar ordem no princípio. Deputado Eduardo Cunha, numa entrevista... Já temos concordância. Concorda? Há consenso em torno disso? Lógico. Uma entrevista do governador Cabral ontem, ele fala sobre a possibilidade do Rio Previdência ter sérios problemas caso essa medida seja aprovada. O Rio Previdência é um instituto que cuida da aposentadoria dos servidores públicos do Rio de Janeiro. Como é que o senhor vê essa? São 230 mil servidores aposentados que recebem seus proventos com recursos que, de certa maneira, vêm dos royalties do petróleo, porque o Rio Previdência é capitalizado com os royalties do petróleo. Isso vai trazer problemas aos aposentados do Rio de Janeiro? É claro que vai. Não, é claro que vai ter que se buscar uma outra alternativa lá na frente. Nós temos mais de 50% da folha de pagamentos do Estado está concentrada em nativos, e o Estado precisando de mais serviços, precisando contratar mais servidores. Consequentemente, nós temos o comprometimento das nossas receitas dentro do Estado, e nos municípios não é diferente. Então, o que vai acontecer? Haverá problemas sim. Tem município que vai diminuir a merenda escolar, vai ter criança sem merenda escolar, vai ter posto de saúde fechado, vai ter município que vai parar. Você vai dizer, mas o royalties não pode ser aplicado nisso. Pode sim, os estados e os municípios têm um percentual obrigatório que eles aplicam em educação, mas o que aplicam a mais, eles utilizam os royalties do petróleo. Isso vai perder. Então é preciso que a gente mostre para a sociedade que não adianta dividir aqui supostamente a riqueza de um, que vai virar um pouquinho mais de pobreza para cada um de município que vai receber. Ok, eu vou fazer um rápido intervalo, o Jogo do Poder volta em 1 minuto, hoje com participação dos deputados Eduardo Cunha, do PMDB, e Edson Santos, do PT, em debate a questão dos royalties do Rio de Janeiro.